Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver, na continuação do estudo do átomo, alguns conceitos importantes sobre átomos que nós precisamos saber. Vamos lá? Bom, vendo essa tabela aqui, podemos conhecer as partículas que estão dentro do átomo, as partículas subatômicas. São elas prótons, nêutrons e elétrons. Durante o estudo dos modelos atômicos, nós vimos que sim, o átomo tem partículas positivas e negativas. Os nêutrons foram descobertos depois do modelo de Rutherford, como alternativa à explicação de que os prótons estariam num pequeno núcleo e não sofriam repulsão, porque os nêutrons fariam esse isolamento de um próton e outro e manteriam a estabilidade desse núcleo. Então, nós sabemos que os prótons e nêutrons estão dentro do núcleo, lá no meio do átomo. Os prótons com carga positiva mais 1 e massa 1, os nêutrons sem carga, carga nula, 0, e também com massa 1, ou seja, a massa do próton e do nêutron, as massas são iguais. Já os elétrons estão fora do núcleo, localizados na eletrosfera, tem carga negativa, menos 1, e massa 1 dividido por 1836, ou seja, a massa do elétron aqui para a gente vai ser desprezível. Nós não vamos levar em consideração essa massa. Portanto, quando formos calcular massa de um átomo, levamos em consideração apenas o número de prótons e o número de nêutrons. Elétrons ficam de fora. Guarda essa informação que nós vamos usar já já, ok? Bom, os conceitos importantes que nós precisamos saber são: primeiro, o número atômico é representado pelo Z maiúsculo. Ele representa o número de prótons. É o númerozinho que vem junto com o elemento na tabela periódica. É por esse número que a tabela periódica é organizada. Tabela periódica que nós vamos ver mais para frente, tá bom? O número atômico ele também diz respeito aos elétrons como quando o átomo é neutro, ou seja, se ele tiver o mesmo número de cargas positivas e negativas, elas se anulam e o átomo fica com carga zero, ou seja, neutros, ok? Guarda essa informação, vai ser importante mais tarde. O número de massa é representado pelo A maiúsculo e é exatamente a soma de prótons e nêutrons. Falei para vocês, a massa dos elétrons ela é desprezível. Nós não vamos levar em consideração no cálculo da massa total do átomo, tá bom? Sendo assim, a massa vai ser prótons mais nêutrons, os nêutrons representados por esse N maiúsculo, tá? E a representação do átomo fica assim. O G é o símbolo do elemento. Como assim, professor? O símbolo? Os símbolos dos elementos são dados por uma ou duas letras, tá? Sempre a primeira é maiúscula e se tiver uma segunda minúscula. Exemplo, o O é o oxigênio, o H é o hidrogênio, o N é o nitrogênio, o Na é o sódio e assim sucessivamente. Sempre vai ter um símbolo esse presente na tabela periódica. O número de massa, o A, vai ser sempre a informação, o númerozinho que vai vir na parte de cima do símbolo. E o número atômico, o Z, vai ser o número que vai vir na parte de baixo. Então, no símbolo do elemento, na representação, vai vir as informações que você precisa sobre esse elemento. Todas essas informações são advindas, são buscadas lá na tabela periódica, tá bom? Não esqueçam dessa tabela que vai ser importante lá na frente, nós vamos estudá-la melhor. Gente, daí a gente pode ter o conceito de elemento químico, que é o conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons. É possível ter dois símbolos, duas representações de um mesmo elemento, onde o Z é o mesmo, mas o A é diferente, ou seja, o número de prótons é igual, mas a massa é diferente. Então, você vai dizer que ali se trata do mesmo elemento químico, ok?
Bom, vamos fazer nosso primeiro exercício hoje. Eu falei para vocês que a massa é o número de cima, que prótons é o número de baixo e que dá para a gente fazer o cálculo do número de nêutrons pela subtração da massa menos os prótons. Por quê? Porque prótons mais nêutrons dá o número de massa. Então, vamos lá. Ó, primeiro elemento é o C. Tem o 6 como número atômico, o 12 como número de massa, então o Z vai ser o número de baixo, o 6. O E, aqui no caso, não temos carga sobrando, então o E é igual ao Z. E o N vai ser a massa, o de cima, menos o número atômico, que é o de baixo. 12 menos 6 igual a 6, ok? Próximo exemplo, o O. Ele tem número de massa 17, número atômico 8. Portanto, o Z vale 8, o E é igual, vale 8 também, e o N é o de cima menos o de baixo. Portanto, 17 menos 8 dá igual a 9. E, por último, o N tem número de massa 13, número atômico 7. Portanto, o Z vai ser o de baixo, 7. O E vai ser igual ao Z, 7 também. E o N vai ser o de cima menos o de baixo, 13 menos 7. Então, vai dar igual a 6. Tá bom? Para terminar, o último conteúdo de hoje vai ser íons. E o que são íons? São os átomos que sofreram perda ou ganho de elétrons. Gente, não dá para perder ou ganhar prótons. Por isso que os prótons é que são usados para fazer a distribuição dos elementos na tabela periódica. Por isso que os prótons é que são números fixos. Os elétrons, eles podem mudar dependendo do elemento. A gente vai estudar isso melhor lá em ligações químicas, mas por hora saibam, quando falar em perder ou ganhar, sempre serão elétrons. Bote isso na sua cabeça desde já. E aí, um elemento que perde ou ganha elétrons, ele é chamado de íon. E ele fica com carga elétrica sobrando. Vamos ver como é. O íon que perde elétrons é chamado de cátion. E ele tem carga positiva. Professora, como assim? Ele perde e fica positivo? Gente, lembrem-se que os elétrons são negativos. Se a gente perder carga negativa, a gente fica positivo. E o outro íon é o ânion. O ânion ganha elétrons. Quanto mais carga negativa eu ganho, mais negativo eu fico. Então, o ânion tem carga negativa. Veja assim os exemplos. O Fe mais 3, ele tem carga positiva, portanto, é um cátion. Se é um cátion, ele perdeu 3 elétrons, por isso mais 3. O O menos 2 é um ânion. E esse átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons, por isso ficou com carga negativa, menos 2. Gente, a posição desse sinalzinho tanto faz, pode ser 3 mais ou mais 3, 2 menos ou menos 2, tanto faz, tá bom? Fazer o último exercício para encerrar nossa aula de hoje. Um elemento é representado da seguinte forma: X, 31 em cima, 15 embaixo e com carga menos 3. O que é essa carga? É a representação do íon. Então, pergunta-se, ele representa um cátion ou um ânion? Gente, se ele é menos 3, ele é negativo, então é um ânion, ok? E quantos prótons e quantos elétrons ele tem? Bom, prótons é fácil, é fixo. O Z é sempre aquele númerozinho de baixo ali. Então, Z é igual a 15, não tem o que discutir. Agora, os elétrons é que a gente vai calcular. Por quê? Ele tinha 15, mas ele ficou com carga menos 3. Significa que ele ganhou mais 3 elétrons. Uma dica: quando a carga em cima for negativa, você soma com o número de baixo. Quando a carga em cima for positiva, você diminui do número de baixo. É só trocar o sinal por causa que o elétron é negativo. E aí, como esse é negativo, você soma, dá igual a 18. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.